Olá, bom dia! O Goiás no Campo, que é um programa voltado para informação e cultura no campo e veiculado pela TV Goiânia Band em todo o estado de Goiás, todos os domingos às 7h30 da manhã. Começa agora! Goiás no Campo de hoje você vai poder conferir discussão sobre o fim da vacinação da febre aftosa no estado de Goiás entre a Secretaria de Agricultura e Pecuária e Irrigação do estado e o setor produtivo de carne do estado cria comissão para plano pecuário. Ultrassonografia de carcaça faz parte da avaliação final de touros jovens. Superintendente do Ministério de Pesca fala do incentivo à produção e consumo de pescado em Goiás. Consultor ambiental explica quais são os benefícios do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. No início da semana, aconteceu a segunda reunião entre representantes de setores da classe produtiva de Goiás e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado, a SEAGRO. Discutiram sobre a suspensão da vacina contra a febre aftosa no rebanho do estado. Vamos ver qual foi o resultado dessa reunião. Há 18 anos que Goiás não tem o foco da febre aftosa. E isso abriu espaço para as entidades de setores produtivos e o governo do estado discutir sobre o futuro da pecuária para Goiás e o fim da vacinação contra a febre aftosa. O que é que nós queremos para uma pecuária moderna e uma pecuária competitiva? Isso é da nossa responsabilidade. Não é uma proposta do governo de Goiás para que fiquemos sem a vacinação. A vacinação prevalece nesse ano de 2014, mas precisamos começar a discutir novas etapas. Na questão da aftosa, na questão da brucelose, na questão de acesso a mercados, para que a pecuária continue sendo desenvolvida e competitiva aqui em Goiás. A discussão sobre o fim da vacinação levantou uma série de questionamentos entre os representantes das entidades representativas. E uma delas foram as vantagens e desvantagens da suspensão de Goiás pleitear o status de estado livre da aftosa sem a vacinação. Suspender a vacinação aumentará a responsabilidade do Estado, mas também trará benefícios, como a economia para o produtor e a ampliação de leque de possíveis mercados importadores de carne goiana. Como exemplo, os países do continente asiático, que não importam carnes de países que vacinam animais. Esse é um ponto positivo. E o negativo para os produtores de Goiás, o presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura explica quais são. Nossa preocupação é que essa medida seria tomada de forma isolada. Então Goiás ficaria isolado dos outros estados. Então não entraria um gado aqui, de outros estados, gado magro. Isso evitaria uma melhor reposição. A gente sabe que Tocantins, Bahia tem um papel importante, Mato Grosso, em termos de reposição do gado magro aqui em Goiás. E isso poderia trazer um prejuízo. Além de ter pecuarista que tem fazenda em Goiás e no Tocantins e não poderiam fazer o trânsito de um estado para outro. Então eu acho que a medida mostra um avanço. Mas a nossa preocupação é que ela seja melhor discutida para que não traga um prejuízo, principalmente ao produtor. O presidente da SGPA, no ato da reunião, propôs aos que estavam presentes a vacinação única do gado durante o ano. Nós temos uma vacinação em maio, onde a gente vacina todos os animais. Essa aí é uma proposta que a gente defende. E a segunda vacinação em novembro, de repente a gente não vacinar nenhum animal ou só os animais nascidos entre maio e novembro. Aí nós teríamos aí uma imunidade e sem ter esse status de não vacinação, que pode haver um outro prejuízo. O presidente da Associação Goiana de Criadores, ZEBU, também esteve presente e avalia as consequências da suspensão da vacina. Alguns efeitos colaterais que nós precisamos analisar. E o isolamento de Goiás, de todos os seus vizinhos, poderia ocasionar que viessem animais sobre a forma clandestina, porque a pressão econômica seria muito grande, e com o livre de vacinação, nós não poderíamos nem receber animais de fora e teríamos com isso consequências graves. Goiás está no centro do Brasil como se fosse um verdadeiro trevo. Então,
e um estado altamente produtor de grãos. Portanto, é o estado de maior confinamento no país. Evidentemente que se nós não pudermos conscientizar o nosso produtor, ele poderia até pensar de uma forma que nós estaríamos dando um tiro no nosso próprio pé. Porque, a princípio, falar, olha, nós não precisamos vacinar mais, poderia, é lógico, nós temos que enaltecer esse trabalho, essa conquista. Mas nós temos que analisar todos os efeitos colaterais, todas as questões econômicas que poderia criar um risco tal, entrasse um animal contaminado, nós voltaríamos à estaca zero. Diante de todos os pontos colocados em discussão, o governo goiano voltou atrás e decidiu não pedir o status de zona livre da aftosa sem vacinação. Também ficou decidido que será formado um grupo de trabalho para traçar planos de desenvolvimento para o setor produtivo, o que deixou todos que estavam presentes satisfeitos com o resultado final. E isso é muito importante que aconteça, porque ele não vai acontecer para discutir os próximos 10 anos. Ele vai servir para discutir o resto da vida, porque a dinâmica não acaba. Todo dia existe um fato novo. Todo dia. Então é preciso que permanentemente estejamos atentos com quais são as novas ameaças, né? Quais são as novas ameaças e nós estarmos permanentemente procurando antecipar qualquer tipo de problema para que a gente não permita que isso venha a se constituir um problema. Porque toda vez que chega a acontecer o impasse, muita gente perde emprego, muita gente deixa de ter renda, perdem as pessoas particularmente, perde a classe produtora e perde o país como um todo. Então nós precisamos pensar isso de forma muito responsável, porque não é apenas conservar a pecuária, mas conservar fundamentalmente a empregabilidade de todo um setor. E eu estou muito feliz porque nós acabamos de ter uma reunião aqui na Secretaria de Agricultura, quer dizer, foi uma mobilização causada pelo Estado e pela Agrodefesa, que propiciaram uma discussão de altíssimo nível e acabou desaguando na criação de um grupo para pensar a pecuária para as próximas gerações. Isso é fundamental para o nosso Estado. Esperamos que isso aconteça também em outras cadeias produtivas, porque o povo goiano e brasileiro, de uma forma geral, só tem a ganhar com isso. A edição da Tecnoshow Comigo de 2014 registrou recordes de negócio e público. A Feira de Tecnologia Rural em Rio Verde, nos 5 dias de evento, movimentou mais de 1,4 bilhões em negócios, número 56% maior que a edição anterior. A Tecnoshow é uma das principais feiras de tecnologia rural do Brasil, sendo a maior do Centro-Oeste, e já tem data marcada para 2015, que será entre os dias 13 e 17 de abril. E vamos conferir o preço dos grãos dessa semana. Arroz em casca, R$ 47,50. Algodão em pluma, R$ 66,95. Milho, R$ 20,08. Soja, R$ 59,84. Feijão carioca, R$ 130. E no próximo bloco vocês vão acompanhar como foi feita a avaliação final de carcaça do teste de desempenho de touros jovens da Embrapa. Voltamos já. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Estúdio e produtora Aba Music. Gravação e produção musical, jingles, vinhetas, spot para comerciais, programete para rádio, duplicação de CD e DVDs. Estúdio e produtora Aba Music. Na semana passada, nós mostramos a primeira parte da avaliação final de touros jovens da Embrapa Arroz e Feijão junto à Embrapa Cerrados.
que foi feita a análise fenotípica, a pesagem e a medida de perímetro escrotal do gado. Hoje nós vamos ver como é feita a ultrassonografia de carcaça. Vamos conferir. A avaliação genética de touros jovens faz parte do programa Integração Lavoura e Pecuária da Embrapa Cerrados e Embrapa Arroz e Feijão. Nesse sistema, de acordo com os pesquisadores, existem muitas vantagens. E uma delas é que se pode ter uma distribuição de produção de várias culturas o ano inteiro. E a outra é aproveitar a matéria orgânica que o pasto deixa para o plantio da próxima cultivar. A diversificação de culturas faz com que se diminua o banco de sementes de plantas daninhas. Você tem várias culturas, no caso aqui nós trabalhamos com soja, milho e arroz. Então todo ano eu vou ter a produção dessas 3 culturas. E, além disso, eu vou ter também o pasto. Então tem pasto aí de primeiro ano, de primeiro a quarto ano, todos os anos. Que quando o pasto começa a ficar degradado, eu começo a entrar com a lavoura em áreas subdivididas. Então você diminui enormemente a quantidade de pesticidas utilizados aí no controle dessas plantas daninhas. Fica um manejo de plantas daninhas um pouco mais sustentável. Tem um custo-benefício muito grande, então, para o produtor. Muito. O custo-benefício aqui é enorme. Com essa diversificação, ele corre menos riscos da interferência do mercado em cima das produtividades. Por exemplo, se o milho estiver ruim um ano, a soja pode estar bom. Se a soja estiver ruim, o boi pode estar bom. Então, ele diminui o risco de produtividade nesse sistema. O teste de desempenho de touros jovens da Embrapa faz parte da avaliação genética do Programa Nacional Nelore Brasil, que avalia uma série de fatores. Isso nos permite gerar informações fundamentais para as características de habilidade materna, para peso pré-desmame, crescimento pós-desmame, perímetro escrotal e análise de carcaça. Esse conjunto de informações é que vão definir um mérito genético total e nós vamos saber quem é bom e quem é ruim. Quem merece estar na fazenda, quem é melhorador, quem não é. Enfim, a avaliação genética hoje é condição sine qua non em qualquer programa de melhoramento, em qualquer fundamental na escolha de qualquer touro para ser usado em qualquer propriedade. O pesquisador ainda explica um pouco sobre o diferencial da progênese. A diferença que é atribuída a um reprodutor é oriundo do seu material genético. Então, por exemplo, a DEP, ela vamos imaginar, o animal é mais 10 quilos para peso aos 15 meses. O fato dele ser mais 10, mais 15 quilos para peso aos 15 meses, significa que ele vai acrescentar numa progênie, em função do programa de melhoramento, 15 quilos a mais do que a relação à média dos outros touros. Ou seja, nós estamos falando de uma arroba somente devido à avaliação genética. Se você pensar que um touro, através de inseminação, deixa facilmente 1.000 bezerros ao ano, nós estamos falando de 15 mil quilos. 15 mil quilos é uma arroba. A arroba R$120, você faz a conta. Então, a DEP hoje é um indicador genético fundamental em qualquer programa de melhoramento genético e deve ser olhado na escolha de reprodutores, principalmente em touros jovens para uso a pasto no bioma cerrado. Qual que é a importância de um touro jovem avaliado para um produtor? É muito fácil. Você tem que usar touros jovens como reprodutores na fazenda. Você não pode usar boi ponta de boiada. Você tem aí 100 bois, se você escolhe o melhor boi daquela safra e aquele animal vai ser seu touro. Sem indicador, sem pesagem, sem nada. Isso é uma falácia. Um touro jovem, por ter sido avaliado nacionalmente numa prova como essa, onde você começa com 2.000 bezerros e termina com 50 touros, praticamente o que você tem? O 50º lugar aqui dessa prova é um touro melhorador na maioria dos plantéis brasileiros. Sendo assim, isso significa mais velocidade de crescimento, mais acabamento de carcaça, melhores índices reprodutivos e melhor precocidade sexual. E para que o gado tenha um bom desempenho, é necessário que o produtor esteja atento a uma série de fatores, e a suplementação de precisão é uma delas. Na realidade, é fazer com que a gente aproveite e tenha a máxima eficiência do aproveitamento desse pasto, né? Fazer com que o animal ganhe mais peso no pasto, fornecendo a suplementação
para que nem falte, né, nem tenha deficiência nutricional e que nem tenha excesso. Então a gente a trabalhar de uma forma mais precisa, né, economizando o máximo possível de recursos. Dependendo da época do ano, é diferente a suplementação? É diferente esse manejo, esse trabalho que vocês fazem? Não, com certeza. A gente sempre tem que estar aliando o nutriente limitante que está naquele pasto, né? Na época das águas, geralmente os minerais, o fósforo, na época da seca, geralmente a proteína bruta. Então a gente trabalha com suplemento de seca, suplemento de águas, né? Na avaliação final, que tem o objetivo de encontrar touros melhoradores para o rebanho comercial, a ultrassonografia de carcaça é a última etapa. Nessa fase é avaliado o potencial de rendimento e de boa precocidade de terminação. A gente olha o tamanho do contrafilé, então hoje é possível avaliar rendimento de carcaça sem o abate dos reprodutores, e isso de forma precoce. A gente pode usar esses reprodutores no rebanho comercial mais rápido, trazendo melhores em termos de benefício ao produtor, e avaliando também a espessura de gordura em termos de acabamento, tanto no contrafilé como na garupa, para ter uma avaliação da terminação dos animais. Qual que é a importância dessa avaliação da gordura para o produto final? No caso, quando o produtor chega a vender para os frigoríficos? Na verdade, nós temos uma vida de prateleira maior, com isso um tempo de comercialização a nível de gôndola de melhor qualidade. Nós temos hoje, olhar a cadeia de carne bovina como um todo, nós temos competição com outras fontes de proteína, e nós temos que ter um produto de qualidade. Existem duas maneiras de avaliar o rendimento de carcaça, e o veterinário explica quais são. Uma delas é o abate do animal, ou quando você faz um teste de progênio, onde você tem que trazer vários filhos do mesmo reprodutor, e aí então avaliá-los. Quando você faz o teste de progênio, você tem um tempo um pouco mais demorado. E quando você tem que abater o animal, você traz o prejuízo de você ter a informação, mas não ter aquele animal para reproduzir. Com o advento da ultrassonografia e boas técnicas de coleta, você tem como avaliar o animal diretamente, ainda numa idade jovem, e trazer de imediato esses benefícios de maneira muito rápida para a nossa pecuária comercial. Com a ultrassonografia, é possível ver a percentagem ideal de gordura que o gado deve ter para o abate. Para que tenha um efeito de proteção das carcaças, é ideal que seja acima de 3 milímetros de gordura. E hoje, pelos nossos trabalhos, nós sabemos que o animal Nelore, ou mesmo outras raças zebuínas, tem potencial de ter 4, 5 milímetros de gordura, mantendo altos ganhos de peso. Quer dizer, mantendo ganho ao produtor e mantendo ganho a nível de mercado, a nível de competição, e trazendo ao consumidor um produto de qualidade. Qual que é a importância dessa avaliação no caso do produtor? Todo produtor hoje está buscando maior rentabilidade nas suas áreas, e a nível de pecuária nós estamos tendo desafios ainda maiores. O que a gente quer é um abate mais precoce, melhorar nossa taxa de desfrute e usar de imediato hoje com técnicas de inseminação artificial que está sendo cada vez mais difundida, usar esses reprodutores, por exemplo, identificados aqui no teste da Embrapa, já no rebanho comercial, e nos próximos 2, 3 anos ter um animal de maior rentabilidade a nível de venda na fazenda. E agora vamos saber como está a cotação da pecuária para o estado. Arroba do boi gordo, R$ 118,08, preço à vista. Com 30 dias, R$ 120,13. Arroba do boi rastreado, R$ 120,13 à vista. Com 30 dias, R$ 122,17. Já o preço do frango vivo está em R$ 2,40 o quilo. Do suíno, R$ 3,70 o quilo. O preço do leite está em R$ 1,02. No período da Semana Santa, o consumo de pescado é bem maior do que em outras épocas do ano. E eu fui até a Superintendência do Ministério de Pesca no estado de Goiás para falar com o superintendente e saber quais são as iniciativas tomadas pelo setor para o incentivo ao consumo e à produção de pescado no estado. E no programa de hoje nós vamos falar com o superintendente do Ministério de Pesca, Paulo Roberto, e ele vai nos falar um pouco sobre o comércio, a comercialização, no caso do pescado aqui no estado de Goiás. Qual que é a situação atual, superintendente, do pescado aqui no estado de Goiás? Bem, nós temos trabalhado bastante no fomento do cultivo em cativeiro do peixe. O trabalho do Ministério até que tem avançado bastante.
nós conseguimos, em abril do ano passado, que o governador do estado assinasse o decreto para desoneração das propriedades cujo empreendimento chega a 5 hectares. Hoje ele não precisa mais de toda aquela burocracia documental para poder ter o seu negócio licenciado. É uma licença especial essa, a desoneração dessa licença não significa dizer que ele não precisa tomar os procedimentos que precisa dentro da SEMAR para poder ter licença para poder fazer a criação do peixe, e acima de 5 hectares a licença ambiental é simplificada. Mas a questão de fomento, uma questão de abrir divisas não só para o estado, mas também para o país, a produção de peixe hoje no país, infelizmente, nós amargamos um lugar muito, assim, de vergonha, pode-se dizer, com relação à quantidade de água que nós temos. Nós temos Bangladesh, que quase nem água tem, produz o dobro ou mais do que o Brasil produz. Nós estamos num estado que é muito propício, muito favorável para a produção de peixes, né? O que está faltando para ele ser o número 1, então? Boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é conscientizar o produtor que ele deve sair da informalidade. Porque, infelizmente, nós temos muita gente na informalidade. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho conjunto com o governo do estado para tirar a informalidade da cabeça do produtor, porque ainda entra aquela questão de, olha, eu não quero que ninguém descubra o que eu estou produzindo, porque senão o órgão repressor vai vir e vai acabar com o meu negócio. Hoje em dia, a população tem uma dificuldade muito grande para comprar o pescado, em relação ao valor do peixe. E como é que está essa situação? De que forma que o Ministério tem trabalhado para poder incentivar a população ao consumo do pescado? Bom, duas coisas importantes a gente precisa observar. O tipo de peixe que você quer comer. Nós estamos muito mal acostumados. As nossas bacias contêm os melhores peixes do mundo. Então, se você quer um peixe saboroso, bom para se comer, obviamente fresco, né, de preferência, aí esse preço vai, é claro, subindo. E a produção hoje ainda, infelizmente, é muito pequena. Nós importamos de 6 estados brasileiros, pelo menos essa informação que eu tenho, né, das peixarias, dos entrepostos, dos frigoríficos, de 6 estados brasileiros que põem o peixe aqui no Goiás. Então, infelizmente, isso também faz com que o peixe se torne um pouco mais caro. A solução para todas essas dificuldades entre consumidor e produtor seria o aumento da produção no estado? Exatamente. O aumento da produção do peixe legal, peixe legalizado. Isso vai ser, com certeza, o divisor nessa questão do barateamento do pescado. A seguir, você vai saber um pouco mais sobre o que é o cadastro ambiental e os seus benefícios. Vamos para um breve intervalo. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso, somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. Estúdio e produtora Aba Music. Gravação e produção musical, jingles, vinhetas, spot para comerciais, programete para rádio, duplicação de CD e DVDs. Estúdio e produtora Aba Music. E você, produtor, que quer saber um pouco mais sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o Registro Eletrônico das Informações Ambientais, referentes à situação das áreas de preservação da sua propriedade, fique atento. Vamos conferir.
O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é uma ferramenta prevista no Código Florestal. E no estado de Goiás tem se discutido muito sobre esse assunto. E para falar sobre isso, eu estou agora com a consultora técnica do Sistema FAEG-Senar, Jordana Sara. Jordana, o que é o CAR? O CAR ele é um cadastro ambiental rural e ele vai ser obrigatório para todas as propriedades rurais. E nele a gente vai ter informações ambientais, ou seja, as questões, todas as áreas que são destinadas à reserva legal, as áreas de preservação permanente e as áreas de uso restrito vão ser declaradas nesse cadastro. E qual que é a importância desse cadastro para o produtor rural? Com esse cadastro, a gente acredita que hoje a maior parte dos produtores vão conseguir as regularizações ambientais. Por quê? Hoje a reserva legal ela tem que ser feita, tem que ser averbada pelo SEMAR, você tem que entrar com processo na secretaria para a averbação da reserva legal e depois junto ao cartório. Com o processo do CAR, esse cadastro ele já vai englobar essa área da reserva legal, ela vai ser declarada no próprio CAR. Com isso, a gente acredita que vai ter uma agilidade nos processos de análise da reserva legal, que hoje a gente sabe que eles são bem demorados, e com isso não vai precisar mais da averbação da reserva no cartório, desburocratizando um pouco todo esse sistema e facilitando a vida do produtor. Até mesmo porque, junto com o CAR, a gente não pode deixar de falar do programa de regularização ambiental, ou seja, aquele produtor que hoje ele tem algum passivo ambiental, o programa vai detectar, o CAR ele vai detectar que existe um passivo nessa propriedade e vai abrir a opção do produtor se aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. Quando ele adere a esse programa, ele vai ter uma série, ele vai assinar, é como se fosse um contrato, onde ele vai ter um prazo para quitar, para acabar com esse passivo ambiental de execução. Hoje, os programas que a gente vê, eles estão num prazo de 20 anos. Então, ao longo de 20 anos, o produtor ele tem esse período para poder se regularizar ambientalmente. E desde que ele cumpra todas as etapas do programa, ele não pode também sofrer sanções e multas, porque ele está se regularizando. E como que ele pode estar fazendo esse cadastro? Então, o cadastro, assim que ele for regulamentado, é um programa online. E diversos técnicos das áreas já estão sendo treinados no estado de Goiás, desde engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, florestais, que têm essa aptidão para distinguir o que é uma área de uso restrito, como é uma área de preservação permanente e toda a legislação atual. Então, ele pode estar procurando esses mesmos técnicos, que são os mesmos que fazem os processos de outorga, os processos de licenciamento ambiental, para estar podendo fazer o cadastramento. O cadastro ambiental é algo que veio para facilitar a vida do produtor, né? E quando tem uma previsão de quando que vai ser regulamentado, uma data certa? Então, em maio agora de 2014, vão fazer 2 anos de aprovado o Código Florestal. Então, é o limite que a gente tem para a regulamentação das ferramentas que foram geradas, incluindo o CAR. Com isso, depois de regulamentado, ou seja, assinado o decreto, tiver realmente disponível o cadastramento, a gente tem um prazo de 2 anos para que todo produtor, toda propriedade rural esteja inscrita no CAR. E o Goiás no Campo vai chegando ao final. E no próximo domingo não percam o programa, que está cheio de matérias bem legais do seu interesse, produtor. E você que quer rever alguma matéria, mande seu e-mail para a nossa produção, que é goiasnocampo@gmail.com. Ou acesse nossas redes sociais, no Facebook ou no YouTube. E você, empresário que tem interesse em divulgar a sua empresa, sua marca ou seu produto, aqui você tem esse espaço. Para quem assiste, é entretenimento e boa informação. Para quem anuncia, é oportunidades de negócios e resultados certos. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O telefone está aí no vídeo. O meu muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo domingo, nesse mesmo horário, às 7h30 da manhã, aqui na TV Goiânia Band.